grande goleiro do Vasco. Parabéns, Léo. Flamengo, hein? Recebe o Botafogo da Paraíba hoje à noite no Maracanã. Vantagem do empate, venceu o primeiro jogo por 1-0. Ô, Ricardo Lai, Felipe Luiz tem falado sempre que o pessoal tá cansado e tal, desgaste do calendário. Deve poupar uma galera hoje aí, né? Fala, Escobar, um abraço pra você, boa tarde a todos. É muito jogo, né, o calendário do futebol brasileiro, e o Felipe Luiz, né, com a comissão técnica, né, a comissão médica do Flamengo, vai poupar alguns jogadores, não terá força máxima o Flamengo que tem essa vantagem, né, de jogar pelo empate, né, para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Então, de olho nisso e também nesse desgaste, né, físico dos jogadores, e também no jogo do próximo domingo, né, Escobar? É contra o Palmeiras, líder do Brasileirão, em São Paulo. Então, tudo isso, todo esse combo aí, o Flamengo não terá força máxima, mas 2 jogadores devem voltar à lista dos relacionados: o Arrascaeta, que foi poupado no clássico contra o Botafogo, e o Gerson, que cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro no fim de semana. E tem também o Wesley, né? O Wesley, ele não vai poder jogar contra o Palmeiras no próximo jogo do Brasileirão, né? Terá que cumprir suspensão, então hoje ele deve estar relacionado para essa partida. O Flamengo, que tem desfalques, né, do Alan, do Pulgar e também do Plata, e o mais recente desfalque, o De La Cruz, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo no clássico contra o Botafogo. Vamos conferir então no campinho, né, a provável escalação da equipe do Flamengo, com o Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, a dupla de zaga João Vitor e Danilo, na esquerda o Ayrton Lucas, o meio de campo com Everton Araújo, Gerson e o Matheus Gonçalves, e mais à frente Michael Cebolinha e o centroavante Pedro Escobar. Ricardo Lai, menino Joshua, fez o gol que decidiu o jogo, o primeiro jogo contra o Botafogo. Tá relacionado ele? Tá relacionado. Joshua é o Flamengo que teve aí muitas chances de gol naquela partida, né, contra o Botafogo lá em São Luís do Maranhão, acumulou várias situações de gol, mas só conseguiu o gol da vitória com o moleque, né, o garoto, 17 anos. Semana que vem, na segunda-feira, faz 18 anos de idade, o Joshua, que naquela partida entrou aos 33 minutos do segundo tempo e na parte final da partida conseguiu fazer o gol. É um dos destaques aí do Flamengo. Público, 15 mil ingressos vendidos até agora, público baixa a previsão, Escobar. Ricardo Lai, onde tem notícia ele vai. Um abraço, grande Ricardo Lai. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, mandatário do Flamengo, BAP, informação que a gente postou lá nas outras redes sociais, se reuniu com o futuro presidente da CBF, o Sami Chaldi, aqui no Rio de Janeiro, em um jantar no último domingo. Eu apurei que esse jantar foi depois do jogo do Flamengo contra o Botafogo, em um restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O BAP, a intenção do BAP é ouvir Sami Chaldi e propor algumas ideias para melhorar o futebol brasileiro. Segundo eu apurei, o Chaldi ouviu tudo, ele tem 41 anos, disse entender todas as ideias do BAP, deixou claro que nesse encontro que pretende trabalhar junto com os clubes em todos os processos, inclusive relativos à melhora de governança e de gestão da entidade. Ele se comprometeu também com o BAP de uma maneira informal, não tem como ele assinar um documento formalmente, de trabalhar na ideia de mudar o critério eleitoral atualmente, que tem o peso das federações, porque as federações que acabam decidindo quem será o presidente da CBF. Então, o BAP iniciando essa relação com o futuro presidente da CBF, eu acho importante, independentemente se foi uma boa escolha ou não das federações, a gente vai saber no futuro. Eu, de fato, não conheço o Chaldi, 41 anos, enfim, o pai dele foi presidente da Federação de Roraima durante 40 anos. Ele era vice-presidente e ia se tornar presidente agora. Então não tem muito o que dizer. Em uma entrevista para o UOL, ele disse que sim, se envolve com... é envolvido sim com o esporte. Praticante de jiu-jitsu faixa preta. Beleza, eu sou praticante de Muay Thai e nem por isso eu tenho condições e requisitos para ser o presidente da CBF. Mas a ver o que será agora da entidade brasileira, mas o Ancelotti continua sendo treinador, tá? Falando sobre Flamengo e Deportivo Táchira, no dia 28, quarta-feira que vem, o Flamengo divulgou os valores dos ingressos. Vamos lá, Norte, de R$ 25,00 a R$ 100,00, meia sendo 50, a meia sendo 50, porque ficou parecendo que é 150. Setor Sul, de R$ 20,00 a 80 e a meia R$ 40,00. Leste Superior, de R$ 30,00 a 120,
a meia 160, leste inferior de 35 a 140 e a meia, obviamente, 170, e para finalizar, o oeste inferior de R$40 a 160, a meia R$80. A comercialização dos ingressos começa nessa quinta-feira, dia 22. E aí, gostaram dos valores? Pelo visto, a diretoria entendeu que às vezes cobrar mais caro não estava valendo a pena, embora a renda possa ser maior, mas não adianta nada você ter um estádio vazio. E Deportivo Táchira, esse jogo vai ser muito importante, embora eu acho que o Flamengo vença mesmo se fosse com portões fechados, mas o torcedor quer ir para apoiar e fazer sua parte no Maracanã. Acredito eu que tem aí mais de 60 mil pessoas presentes no estádio. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. O Gil Vicente de Portugal, segundo a imprensa portuguesa, está interessado no goleiro Lucas Furtado do Flamengo, destaque do Sub-20, jogador que foi recentemente convocado para a seleção Sub-20, para amistosos com a seleção Sub-20 lá no Egito, preparatório para o Mundial. Ele é titular atualmente do Sub-20, pelo que eu estou vendo aqui, foi titular no dia 15 contra o São Paulo, foi titular contra o Fluminense no dia 4 e foi titular contra o Internacional no dia 30 de abril. Então é um jogador que vem sendo utilizado aí e foi titular também na campanha do título da Libertadores Sub-20 esse ano. Inclusive o Flamengo vai disputar o Mundial Sub-20 dentro do Maracanã diante do Barcelona em agosto. Vamos ver se o Gil Vicente faz uma boa proposta, se de fato o clube consegue levar o goleiro Lucas Furtado. Vamos ver se vale a pena ou não. E agora falando sobre um atacante, o Michael, a gente vai falar aqui, a gente falou sobre isso já na introdução, e aí a gente vai comentar aqui qual time que é o Michael. É o seguinte, o parceiro Flazoeiro soltou a seguinte matéria: exclusivo, Aldo Ail do Catar tem negociações em andamento para contratar o atacante Michael do Flamengo. Bom, no Flamengo até o momento não me responderam se procede, os empresários também não me responderam, obviamente eu apurei, mas fica aí os créditos dados ao parceiro Flazoeiro que trouxe essa informação. Não é nenhum absurdo, porque o empresário dele, Eduardo Maluf, é um cara que tem muita entrada no mundo árabe, muita entrada mesmo, faz várias negociações, inclusive foi ele que levou o Michael na ocasião para o Al Hilal, clube que o Michael estava defendendo antes de retornar ao Flamengo. Bom, o Michael, gente, pelo que eu estou vendo aqui no Transfer Market, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Gente, é um contrato extremamente longo. Eu não lembrava que era tão longo assim, cara. E ele custa alto, tanto é que eu falei já isso aqui e vou repetir. O Michael inflacionou o elenco do Flamengo, porque todo mundo que pede renovação de contrato se baseia no atual salário do Michael. Contrato longo, salário alto, não entrega dentro de campo. Não faz o menor sentido o Flamengo segurar esse jogador. Se de fato esse clube do Catar quiser o Michael, que leve, porque para mim não vai fazer nenhuma falta. Inclusive o Flamengo vem buscando contratações de jogadores para essa posição. Então eu acho que seria maravilhoso para o Flamengo abrir essa brecha na folha salarial, e seria uma boa brecha para trazer um reforço já nessa janela de transferência. O que vocês acham? Michel tem que ficar? Pode ir embora? Quero a opinião de vocês. Um detalhe que pouca gente está percebendo. A gente fala há muito tempo que o Flamengo finaliza pouco e produz muito pouco em termos de finalizações e, consequentemente, gols, para o volume de jogo que produz. O Flamengo nos últimos... Eu duvido que alguém aqui no chat tenha visto isso, a não ser que viu meu comentário hoje mais cedo do outro CNPJ. O Flamengo nos últimos 11 jogos, não foi vazado em 9. 9. Não tomou gol em 9. Não toma gol há 3 jogos e tomou 2 do Cruzeiro, 1 do Central Córdoba, aquele de cabeça do Gaston Verón que foi o gol do empate. Isso significa que o time defensivamente está bem, óbvio, não toma gol. Mas o jogo foi fraco, gente. Teve o Vasco, o Botafogo da Paraíba, teve o Corinthians, teve a LDU, teve o Central Córdoba, teve o Grêmio, né? Teve vários adversários aí. O Flamengo jogou, teve Juventude, teve mais fraco, mais forte, não tomou gol em 9 jogos. Corinthians, 9 jogos de 11, não foi vazado. O que isso mostra? Se o time tivesse uma produção ofensiva minimamente aceitável, não estaria nessa situação. Evidente que não. É uma coisa muito clara. O Flamengo toma poucos gols. Mas tem um saldo bom, porque 2 jogos atípicos, Corinthians e Juventude. Atípicos. Em que abriu ali vantagem com 10 gols nesses 2 jogos.
E a diferença do Flamengo para o Palmeiras, onde está? Onde reside? Nos empates com o Vasco e Internacional. O que aconteceu desses 2 jogos do Maracanã? O Flamengo dominou, segundo tempo amassou o adversário, o Inter ficou encurralado vários momentos do jogo, o Vasco também, e não fez o gol. Não fez o gol. Perdeu aí 4 pontos. O Palmeiras pegou o Inter, tomou pressão, ficou com menos posse de bola e tal, mas ganhou. Lá em Porto Alegre. A maneira dele ganhou. E contra o Vasco também venceu com presente. Sabe aquele embrulho bonito, assim, com um laço em cima e tal, com a dedicatória de Hugo Moura para o Palmeiras. Mas ganhou. O Hugo Moura deu o gol praticamente, uma falha grotesca, mas o Palmeiras ganhou um jogo. Foi lá e ganhou um jogo. Aí você pega, por exemplo, ontem, Juninho não presta, é um bagre. Eu não sei se ele é um bagre, sinceramente, eu acho... Seria leviano da minha parte sentenciar que o cara não serve. Porque é claro que ele é um jogador que não está no nível do Pedro, que é o titular, ainda tentando buscar o melhor. Isso é evidente. Isso é óbvio. Mas veja bem, o Juninho já fez gol na final do Carioca, fez gol da única vitória do Flamengo fora de casa na Libertadores desde aqueles 4-0 sobre o Vélez de 2022, que foi a vitória do Tátira, né? Contra agora o Botafogo, ele participou do gol único naquela vitória contra o Botafogo lá no Nordeste, lá em São Luís, Botafogo da Paraíba. O futuro de Jorginho está cada vez mais distante do Arsenal e, ao que tudo indica, o destino do ítalo brasileiro será mesmo o Flamengo. Prestes a se tornar o mais novo reforço do Mengão, Jorginho já começa a receber as boas-vindas de quem entende o peso do manto sagrado. Nesta terça-feira 20, Vini Jr., o cria do Ninho e atual destaque do Real Madrid, deixou um recado especial para o volante. Por meio das redes sociais, Jorginho compartilhou um momento de celebração no Emirates Stadium, casa do Arsenal, após o último jogo da temporada. Nos comentários, Vini Jr. não perdeu a chance de convocar o meio-campista para o Flamengo e escreveu: "Te esperamos no Mengo". A mensagem viralizou rapidamente entre os torcedores rubro-negros, que ficaram ainda mais animados com a possível chegada do jogador. Jorginho, conhecido por sua inteligência tática, qualidade nos passes e liderança dentro de campo, deve chegar ao clube carioca para reforçar ainda mais o setor de meio-campo. Com passagens por grandes clubes da Europa e campeão da Eurocopa com a Itália, o volante traz consigo uma bagagem internacional que pode ser essencial na disputa da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo, que já vinha monitorando a situação do jogador há algum tempo, vê na contratação de Jorginho uma oportunidade de ouro para agregar experiência e qualidade técnica ao elenco. O acerto entre as partes está bem encaminhado e, segundo fontes próximas ao clube, falta apenas a assinatura para oficializar o reforço. E aí, nação, você gostaria de ver Jorginho no Flamengo? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.